Olá, tudo bem, pessoal? Hoje nós vamos falar sobre as formas do relevo e também vamos falar um pouco sobre o relevo brasileiro e a sua classificação. Vamos lá, então? Olha só, formas de relevo, gente. Formas de relevo. Quais são as formas de relevo as mais importantes, assim, né? Que a gente vê no planeta Terra. Vamos lá. Vamos falar pelo menos quatro aí, né? Então nós temos os planaltos, as planícies, as depressões e nós temos também as montanhas, né? Nós temos as montanhas. Então nós temos essas quatro formas de relevo aí, sendo as principais. Então o que são os planaltos, gente? Os planaltos, muito antigamente, a classificação era mais simples do que hoje em dia. Antigamente falava assim, ó, planalto é uma região com mais de 200 metros. E daí já falavam da outra, né? Planície é uma região com menos de 200 metros. E era isso, né? Então era bem simples falar o que era planalto e o que era planície, né? Aí hoje em dia é diferenciado o negócio, né? Hoje em dia fala-se assim, planalto é uma região onde que predomina a erosão em vez da sedimentação, né? Uma área que está se desgastando, uma área com mais ou menos ali em torno dos 300 metros para mais. Planície é uma área de sedimentação, então é uma área de chegada dos sedimentos, é uma área mais baixa, ali mais ou menos uns 200, 300 metros, é mais baixo que isso. Então lembra, ó, os sedimentos, eles saem do planalto e chegam na planície. Mais ou menos assim, ó. Né? Digamos que aqui tinha um morro e aqui um lugar assim, ó. Aí esse morro aqui, hoje em dia, a gente vê ele dessa altura aqui, ó, dessa altitude, por causa que os sedimentos, através da erosão, encheram essa parte aqui, ó. Né? E daí hoje, a gente vê esse relevo, que era ali o que está na linha preta, hoje a gente vê ele assim, ó. Hoje a gente vê ele assim e a gente chama, esse aqui é um planalto e essa aqui é uma planície. Por isso que as planícies, elas são chamadas de bacia sedimentar de vez em quando, né? Porque era uma bacia, ó, que foi coberta por sedimentos. Então esse é planalto e planície. Aí tem várias formas assim de planalto, né? Vamos dizer assim, tem lá as chapadas, né? O que são as meninas? Sempre quando eu falo chapada, a gente já lembra das meninas que chupa tóxico, né? Mas não é isso, né? As chapadas, o que são ali? São relevos tabulares, né? Como se fossem planaltos mesmo. Só que de um lado, dos lados ali, tem as escarpas, né? Elas são bem íngremes. Essas aí são as chapadas, pronto. Então tem vários outros tipos de relevo, mas os principais aí, né? Planalto, planície. Beleza aqui. Aí, depressões, né? O que são as depressões? Ah, meu Deus do céu. Quando o cara tá deprimido, ele tá para cima ou tá para baixo? Tá bastante para baixo, né? Então, depressão, você já fica com um negócio na cabeça. Né? Ah, então depressão é alguma coisa que tem a ver com baixo? Sim, é isso aí mesmo. Então, depressão é uma área mais baixa do que o entorno. Olha aí, ó. Pronto. Isso é depressão. E depressão tem dois tipos. Quer ver os dois tipos que tem depressão? Vou colocar aqui, ó. A gente tem a depressão. Vou apagar a montanha aqui, depois eu coloco de novo. Nós temos a depressão absoluta e temos a depressão relativa. Olha os nomes, né? Depressão absoluta e depressão relativa. Vamos começar com a relativa. Se o nome já está dizendo relativa, é uma depressão em relação a alguma coisa, né? Em relação ao quê? Em relação ao entorno da onde ela está.
Então é uma área mais baixa do que o resto que está ali perto, entendeu? Isso é uma depressão relativa, pronto. Tem lá um planalto, daí tem uma área que é assim, ó. A área que é assim, ó, é uma depressão. Aí, depressão relativa. Agora, quando a gente fala depressão absoluta, olha o que quer dizer a palavra, né? Absoluta. Absoluto quer dizer total, né? Uma depressão total, ô louco. Ô, depressão mesmo, né? É uma depressão tão funda, mas tão funda, que é uma depressão que fica ainda abaixo do nível do mar. E olhe que o nível do mar já é 0 metros. Uma depressão absoluta é abaixo de 0 metros. Aí tem louco já que já pensa assim, né? Nossa, então a depressão absoluta é tipo Atlântida, a cidade perdida, tem água em cima. Não, ela fica abaixo de 0 metros, mas fica no meio do continente. Quer ver? Eu vou mostrar também aqui. Hoje eu estou desenhando bastante, né? Olha aqui, ó. Uma montanha, daí tem ali, né, tal. E daí tem a praia aqui, ó. Aqui é a praia. Então vamos lá, ó. Este lugar aqui, ó, vamos pôr aqui lugar 1 e lugar 2, ó. Aqui é o lugar 1, aqui é o lugar 2, aqui é o lugar 3, né? Aqui é o lugar 4. Vamos falando o que são esses lugares aí agora, tá? O que é o lugar 3? Ah, isso aqui pode ser um planalto, né? Ou uma montanha. O lugar 4. Ah, essa é uma planície, com certeza daí. Nossa, por que você tem certeza que é uma planície? Porque está perto da praia. A praia é 0 metros. Então do lado da praia só pode ser uma planície, né? É a planície litorânea. Ou você acha que vem a praia, daí do nada já vai um planalto? Ô louco, né? Não dá? Então depois da praia é a planície, com certeza. Agora o 1 e o 2 são depressões. Vamos por aqui, ó. Depressão. E o 2 também. O 2 também é uma depressão. Só que uma é absoluta e a outra é relativa. Então vamos ver qual que é qual, quer ver? Depressão relativa. Qual que é? Ah, relativa é a número 1. Ó, aqui é relativa. Por que é relativa? Porque ela está no nível do mar. Até eu tinha que ter feito um pouquinho menos ela, né? Ó. Olha aí, ó. Ela está no nível do mar. Pega aqui e vai indo até o mar, ó. Ela está no nível do mar, mas ela está bem para dentro do continente. Mas é uma depressão relativa. Agora olha a depressão absoluta. Está abaixo do nível do mar. Então isso que é depressão absoluta. Diz que tem um país, não é? A Holanda. A Holanda está toda num país, numa depressão absoluta, sabia? Uhum. Por isso que chama de Países Baixos lá. É. E uma outra informação em relação a depressões. Sabia que no Brasil não tem depressão... Opa, caiu a tampa aqui, ó. Sabia que no Brasil não tem depressão absoluta? Não tem depressão absoluta. Aí você fala, ô, professor, nem no final do mês, né? Não tem depressão absoluta, professor? Não, tá todo mundo lascado aí. Não tem. Não tem depressão absoluta no Brasil. No Brasil, ó, falei tipo gringo, né? No Brasil tem só depressão relativa. Absoluta não tem. Porra, professor, mas eu já fui lá num lugar aí que tinha um buracão que, meu Deus do céu, era muito fundo demais. Eu não acredito que lá não é uma depressão absoluta. É que isso tudo é muito relativo, né, gente? Ó, porque pense bem, se você está num lugar muito alto, mas muito alto, e tem um buracaço, dá a impressão, você que está olhando de lá, né, dá a impressão que é muito fundo mesmo. Mas se você estiver aqui, ó, por exemplo, e estiver olhando um buracaço, né, até aqui, ó, você fala, meu Deus do céu, isso aqui é uma depressão absoluta. Mas não é, ó. Olha o nível do mar, né?
é você que está muito alto. Então no Brasil não tem depressão absoluta, só tem depressão relativa. Ok. E agora vamos falar das montanhas. O que é uma montanha, né? Ah, todo mundo sabe o que é uma montanha. Será que tem alguém que não sabe o que é montanha? Às vezes a gente sabe, mas não sabe falar também, né? Você fala, eu sei o que é uma montanha, mas não sei dizer o que é uma montanha, né? Então, olha lá, montanha. Montanhas. O que são as montanhas? É um lugar maior do que o que está no entorno. Então é o contrário da depressão, né? A depressão não era um lugar que era mais baixo do que o entorno. Então a montanha é um lugar que é mais alto do que o entorno. É um lugar assim que está ali, ali aparecendo bem, né? Está em evidência ali no relevo. Então isso é uma montanha. E daí tem um monte de gente que fala lá os sinônimos, né? Pico, morro. Então isso não é bem certo, sabia, gente? Inclusive tem lugares que você encontra, e vou pesquisar sobre montanha lá na internet. Tem lugares que falam que no Brasil não tem montanha, né? Porque alguns geógrafos consideram montanha só aqueles picos enormes mesmo, tipo Everest, Aconcagua, com mais de 5.000 metros, entende? E as montanhas do Brasil são tudo pequenininha, né? A maior montanha do Brasil tem quase 3.000 metros, não tem nem 3.000 metros, que é o Pico da Neblina, lá na Serra do Imeri, na região norte. Então, a maioria dos geógrafos diz que no Brasil tem montanha. Então, não vão te perguntar isso no vestibular, porque já é polêmico, né? Então, senão você vai entrar com recurso lá, mas eu vi que, né? Então, eu não vou te perguntar isso. Saiba que no Brasil tem montanhas baixas, aí é bacana de você saber, né? A maior é 3.000 metros, então tem montanhas baixas. E aí uma coisa legal sobre as montanhas é a idade delas, né? Se a gente vê uma montanha assim, ó, e outra assim, vamos pôr ali a montanha 1 e a montanha 2. Qual que você acha que é uma montanha bem antiga e qual que você acha que é uma montanha bem nova? Lembrando que quando a gente diz bem nova é que não foi feito ontem, né? Foi tipo tudo há milhões de anos atrás, mas qual que é a mais antiga, qual que é a mais nova? É das duas, entre as duas, entende? A mais antigona é essa aqui, ó. Vamos pôr aqui, antigona. E essa aqui é mais recente. Você lembra como é que a gente chama montanha? Como é que ela se formava nas outras aulas? Era dobramento, né? Então esse aqui a gente chama de dobramentos modernos, porque é recente. E esse aqui dobramentos antigos, porque é antigão. Agora, por que essa aqui é velha e essa aqui é nova? Porque essa aqui, gente, olha só o formato que ela tá. Assim que a montanha ela se forma, né? Quando uma placa tectônica vai para baixo da outra, que é a subducção, lembra? E essa aqui não tem para onde ir, ela dobra. Assim que ela se forma pontuda, assim, ó. Se forma pontuda. E daí ela é bem alta. Por isso que tem até gelo lá, né, em cima da montanha. Agora, depois que passa milhões e milhões e milhões de anos, aí ela começa a desgastar e fica desse jeito, entende? Então ela começou desse jeito, aí ficou desse jeito, quer ver, ó? Como que era essa montanha antigamente? Ela era assim, ó. Só que daí tudo isso aqui desgastou. E daí hoje a gente vê desse jeito aqui. Então essa é uma montanha nova, essa aqui é uma montanha velhinha já. E os morros do Brasil, as montanhas do Brasil são tudo assim. Tudo arredondado em cima. Não tem aquela assim no Brasil. É tudo arredondadinho. Por isso que os geógrafos chamam lá o bioma Mata Atlântica, porque Mata Atlântica é aquela mata que fica em cima das serras, né? Então os geógrafos chamam o bioma Mata Atlântica de mares de morros. Porque você olhando de longe assim, parece umas ondas, né? E é tudo verdinho. Então, mares de morros. A gente chama o bioma Mata Atlântica. Ou a gente diz que os morros têm formatos mamelonares. Ou então a gente diz que são meias laranjas. Tudo isso
são nomes que se designam à Mata Atlântica. Legal saber isso aí, né? Então, montanha velha, montanha nova. Mais ou menos, esse velha nova que o professor fala é mais ou menos da onde, né? De que época? Então, vamos falar aqui. Essa aqui, ó, a gente pode dizer que é da época... Vamos colocar aqui. Essa aqui, ó, a gente pode dizer que é da época Cenozoica. Cenozoica. E esta daqui, ó, a gente pode dizer que é do período da era pré-cambriana. Pré-cambriano. Então as do Brasil são da onde? Do pré-cambriano, né? E essas maiores do mundo aí, Everest, Aconcagua e não sei o que mais. Aí são do Cenozoico. E o Cenozoico é a última era, né? É a era que nós estamos hoje. Só que não seja louco, né? Tipo, as montanhas surgiu bem antes do homem. Quando o homem surgiu, as montanhas já estavam tudo aí. Imagina do nada crescendo. Ô, louco, né? Crescendo uma montanha do nada. Não é assim, né, gente? Já estava tudo aí quando a gente surgiu. Então tá aí as formas de relevo. Algumas, né? Não falamos de todas que existem. Senão ficaríamos horas aqui falando de forma de relevo. É só os que mais caem, né? O resto, assim, não é de cair muito. Então tá aí as formas de relevo. Algumas das características do relevo brasileiro que você não pode esquecer para uma prova de vestibular. Que o relevo do Brasil é muito antigo, né? Que ele se formou lá no pré-cambriano, que em fazer uma média geral assim é relevo baixo, que no Brasil tem mais planalto que planície. Daí você fala, como que é baixo se tem mais planalto que planície? Ué, é baixo, né? O planalto, 300 metros já é planalto, né? E tem relevos por aí, tem países que a maioria do país é acima de 5.000 metros, né? Então é relativamente baixo o nosso relevo. Tem mais planalto que planície. Nós temos a maior planície do mundo, que é a planície amazônica. Se bem que ela faz parte de mais de 8 países ali. Nós temos a maior planície alagada do mundo, que é a planície do Pantanal. E nós temos... daí nós não temos depressão absoluta, que a gente falou já nessa aula, né? Quais outras características do relevo brasileiro? 64% o terreno, a parte de cima do relevo, é sedimentar. 36% é cristalina, que são os escudos cristalinos, onde que a gente acha minério. Nas planícies a gente acha combustíveis fósseis, quando acha, né? Então essas características a gente não pode esquecer do relevo brasileiro, hein? Agora vamos fazer a classificação dele? Tem 3 geógrafos que fizeram a classificação do relevo brasileiro. Aí até dói na gente, né? Fala, por que 3 fizeram a classificação? Se fosse uma só já era mais fácil pra gente estudar, né? Mas foram 3, né? Paciência. Um fez na década de 40, outro na década de 60 e outro só fez lá na década de 90, gente. E cada um respeitando a sua época, né? Você vai perguntar, qual que é a melhor das 3 classificações? Ah, claro que foi a última, né? Um tempão depois da primeira, ele tinha mais tecnologia, né? Então as coisas vão melhorando. E daí também é interessante que cada um desses que fizeram a classificação no relevo brasileiro, um foi professor do outro, sabe? Um foi aluno do outro, né? O segundo lá foi aluno do primeiro. E o terceiro foi aluno do segundo. Então vamos estudar elas? Vou colocar aqui, ó. Então a primeira vamos pôr aqui na década de 40. Depois 60. E depois já 90. Tá aí. Aí vamos colocar o nome do pessoal também. Então olha lá. O nome do primeiro. Quem foi o primeiro cara que fez a classificação do relevo brasileiro? Haroldo de
Azevedo. Haroldo de Azevedo foi o primeiro. O segundo, Assis Nassib Absaber. Meu Deus do céu, que nome, né? E o terceiro, quem foi? Ah, esse aqui foi o Jurandir Ross. Jurandir Ross. Olha, pelos nomes você vê, né? Quem que veio antes, quem que veio depois. Ó. Ó, o primeiro, Haroldo, nome do cara. Existe alguma criança com o nome Haroldo, gente? Haroldo já caiu em desuso, né? Imagina, apresentando a criança. Ó, aqui, ó, meu filho, venha ver aqui, ó. Nasceu ontem aqui, ó. O nome dele é Haroldo. Meu Deus do céu, né? Não existe mais Haroldo, bicho. Ô, professor, meu pai é Haroldo. Não, sim, mas eu digo nenê, né? Criança não tem mais Haroldo, cara. Desafio a você colocar aí nos comentários embaixo se você conhece algum neném chamado Haroldo. Não digo nem neném, até 10 anos de idade não existe Haroldo, tá? Então Haroldo foi o primeirão lá. Depois veio o Assis, que aí já é o nome também, né? Bem doido também, né? Então o Assis Absaber foi aluno do Haroldo. E por último, um nome bem moderno, né? Ó, esse aqui dá pra lembrar que é nome de hoje em dia. Jurandir. Mas não é qualquer Jurandir. É Jurandir com Y e o Rosa é com 2 S. Bem que nem é hoje em dia mesmo, né? Os pais gostam de dar uma caprichada no nome ali e faz uma coisa que embaralha tudo que o cara do cartório fica louco para registrar. Né? Fala, meu Deus do céu, mas você vai meter aí 3H, 5W, não sei o quê. Os nomes estão assim hoje em dia. Eu só não vou dar exemplos por causa que tem, né? Deve ter uns alunos que tem esses nomes, né? Então eu não vou falar. Mas hoje em dia o negócio tá complicado, né? Então tá aí os 3. Aí a gente faz assim a divisão. A divisão, quantas partes que cada um dividiu o Brasil. O Haroldo de Azevedo, eu vou colocar aqui, ó, 7 ou 8 partes. Você fala, ô professor, peraí, como? É 7 ou 8? O senhor não sabe? Eu já vou pedir meu dinheiro de volta, eu não vou fazer mais esse curso. Não, gente, é assim, ó. Existem lugares que você procura sobre essa matéria e tá lá escrito que é 7 partes. E tem lugares que diz que é 8. Então o vestibular não vai te perguntar em quantas partes foi o Haroldo, que o Haroldo dividiu o relevo brasileiro. Não vai perguntar assim. Por causa que daí você fica também naquela, né? É 7, o outro fala que é 8, tem que anular a questão. Então lembra assim, ó. Menos de 10, Haroldo. E o Assis Nassib Absaber, 10. 10 partes. E aí veio o Jura e avacalhou geral, cara. Classificou o Brasil em 28 partes. Meu Deus do céu. O cara fez de tudo, tá vendo? Um monte de tempo depois, né? 28 partes. E aí você pergunta, professor, eles levaram o que assim em consideração, né? O que eles levaram em consideração para dividir desse jeito? Então, olha só, o Haroldo, ele levou em consideração só a altimetria. Altimetria. A altitude das coisas. O Assis Nassib Absaber, ele levou em conta os processos de erosão e sedimentação. Erosão e sedimentação. E o Jurandir Ross levou em consideração tudo isso, né? Tudo isso, só que daí com muito mais tecnologia, né? Tipo, na época do Jurandir Ross, aí já tinha sensoriamento remoto, geoprocessamento, aerofotogrametria, um monte de coisa que deixa o trabalho do geógrafo muito mais fácil. Então, por isso que ele fez. Assim, desse jeito, né? Além do mais, ele participou de um projeto do governo chamado Projeto
Radan Brasil. E aí o governo deu uma grana legal para ele fazer a classificação do relevo, né? Ele disse, opa, então eu vou caprichar. E caprichou mesmo. 28 partes. O Haroldo de Azevedo, ele classificou o nosso relevo só com planalto e planície. Ele fez bem, tipo, bem simples, né? Mais de 200 metros, planalto. Menos de 200 metros, planície. Fim, acabou. Já o Absaber, ele também usou planalto e planície. Mas ele... Deixa eu até tirar isso aqui, ó, para escrever mais ali embaixo, para explicar bonitinho. O planalto pro nossa, o nome dele é complicado, né? Assis Nassib Absaber, ele disse que era onde predominava a erosão. E a planície, onde predominava sedimentação. E aqui, ó, você lembra, né? Planalto, mais de 200 metros. Planície, menos de 200 metros. É o que na época dele, né? E o Jurandir Rosa? Ó, o Jurandir Rosa é o primeiro que diz que tem planalto, planície e depressão. Então a depressão só chega, gente, com o Jurandir Ross. Daí eles falam em depressão. Antes ninguém falava de depressão. E aí o Jurandir Ross, né, ele, se você vê na... Eu vou procurar aqui o desenho da divisão do Jurandir Ross. Nossa, tem um monte de nome, né? 28 nomes. Então qual que você assim tem que ver com atenção, assim, que é legal de você saber? Desses nomes todos aí, né? A planície amazônica, o planalto das Guianas, aí o planalto da Borborema, vai anotando aí, planalto da Borborema, a planície matogrossense, a depressão periférica lá no Paraná. Então esses são uns lugares legais aí para você dar uma olhada especial, né? Ok? Então espero que tenham entendido aí a aula sobre relevo brasileiro, a classificação, né? Um pouquinho das formas do relevo. Façam os exercícios e te espero numa próxima aula. Um abraço e até mais!